essa parte do bimestre, tá? Aí eu vou falar um pouco sobre o sistema federativo, como que ele funciona, né? Como que são as variantes dele. Basicamente, o sistema federativo ele pode ser dividido em duas partes, que é o sistema federativo cooperativo, que é o caso do Brasil, que é o que a gente utiliza, que todos os estados membros, todos os entes da federação são conjuntos, tomam decisões em algumas partes. Algumas partes eles têm atribuições próprias, em outras são subjugados pela própria União, tá? E tem um outro sistema, que é o sistema dual, tá? Que ele é utilizado nos Estados Unidos, aonde a federação contém mais liberdade, né, dentro do sistema federativo. Ela pode sancionar as próprias leis, dependendo do país, de acordo com a legislação de cada país, né, o que atribui. Aqui no Brasil, basicamente, são poucas atribuições da, que a Constituição permite que o Estado faça sozinho, né? Então, estão todas reservadas lá nos dispositivos da Constituição. Falando um pouco sobre o poder federativo, agora eu vou passar para vocês a, uma breve revisão também do que foi falado na última aula. Na última aula, não, na última revisão. Na última revisão, eu falei com vocês sobre estado de sítio. O estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Pode ser um tópico que caia na prova de vocês, tá? Basicamente, como o estado de sítio eu vou falar cada um de uma vez, de forma bem resumida, tá? O estado de defesa, ele é, ele é considerado, ele é considerado uma das formas de remédio para uma situação específica dentro da União, Ela pode ser ele pode ser usado dentro da localidade, tá? Ele precisa ter um prazo de 30 dias, mais 30 dias, completando 60 dias. Passados esses 60 dias, o estado de defesa, ele se torna estado de sítio se a situação não foi controlada. O estado de, o estado de defesa, ele precisa ser determinado por alguma localidade, tá? Ele geralmente é utilizado para catástrofes naturais e ele também pode ser utilizado para alguma invasão em alguma área específica do estado. O estado de defesa, ele também prevê algumas vedações de garantias individuais, tá? Como foi dito na última aula, que eu trouxe para vocês elencado os tópicos, tá? Qual que são as garantias que podem ser suprimidas durante esses estados. E também eu, eu vou falar para vocês sobre o estado de sítio, que, como eu disse, ele pode ser a continuação do estado de defesa, determinados em 60 dias. O estado de sítio ele vai abranger toda a área do território nacional, tá? E, além disso, o estado de sítio, ele pode ser transformado em... Ele geralmente é utilizado em caso de guerra. Não é uma regra, mas pode ser utilizado. No Brasil, ainda não teve nenhum caso de estado de sítio, mas o estado de sítio, se utilizado de uma maneira incorreta dentro do sistema constitucional, ele pode se tornar algo parecido com o que teve no Brasil da, de um regime militar ou o Estado Novo com Getúlio Vargas. São casos que já teve na nossa história, onde foi utilizado um estado de exceção para acabar controlando e suprimindo direitos, tá? Falar um pouco sobre o controle deles, tá? São divididos em três
São 3 formas de controle, tá? O controle concomi con concomitante, que é um controle feito dentro do estado de sítio ou de defesa, feito por uma comissão composta por 5 pessoas, tá? 5 membros do Congresso Nacional, que eles vão averiguar como que está sendo o andamento do estado de sítio ou estado de defesa. Além disso, o estado também de sítio, ele pode ser ele precisa ser, antes de ser tomada a decisão, que é feita pelo presidente da república, ele vai olhar uma situação e vai determinar, essa situação ela é necessária para que ocorra o estado de sítio ou de defesa. Nesse caso, ele vai entrar em contato com 2 conselhos, que é o Conselho da Defesa e um conselho formado pelo Congresso Nacional, que esse conselho vai dar cada conselho vai dar um parecer. Esse parecer é de ordem totalmente consultiva. O presidente não é obrigado a seguir o que está nesse parecer, tanto se for positivo ou negativo. O que vai definir se esses estados serão aplicados dentro da vigência dentro da Constituição vai ser a aprovação pelo Congresso Nacional, tá? Além disso, Além disso, o Congresso Nacional que vai também formar o Conselho Concomitante, como eu disse anteriormente para vocês, e após é estabelecido o Conselho Sucessivo, que é junto o Judiciário e a Câmara e o Congresso Nacional, que eles vão avaliar se teve algum excesso, algum crime de responsabilidade dentro do estado de exceção. Eu falei sobre os 2 tópicos, tá? O estado de exceção e o estado de sítio. Além desses 2, tem o outro remédio, que é a intervenção federal. Na outra aula, eu expliquei todos os tópicos que está presente no artigo 34, que basicamente é uma ação do Estado não, da União, dentro dos Estados membros, tá? Que ela vai intervir em situações que estejam colocando aquele Estado, como posso dizer, fora da ordem, dentro da ordem. E alguns exemplos que eu posso trazer prático para vocês, que já teve no Brasil de intervenção federal, é o caso de Roraima, que foi por causa de dívida. O Estado de Roraima não estava passando o valor necessário para a União. Aí a União entrou em intervenção junto com o Estado e na parte de finanças daquele Estado. E a intervenção federal mais comum e que tem mais exemplo, que ainda está muito vivo, é a intervenção federal que teve no Rio de Janeiro, que foi na segurança pública, em 2018, decretado pelo presidente Michel Temer, onde a União tomou posse daquele estado. A intervenção federal, ela também precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Além disso, o Congresso Nacional vai avaliar se teve excesso e na intervenção federal, ela pode ser utilizada só de União para Estado. A União jamais poderá intervir no município específico. Porém, a União, em caso de territórios, poderá estabelecer uma intervenção. O Brasil atualmente não tem territórios, que são basicamente um lugar que foi conquistado durante a guerra, que ainda não é atribuído a nenhum estado, colocado como estado membro, aquele lugar é definido como território. Mais para frente, em poder legislativo, eu vou passar para vocês um pouco como é determinado o número de deputados dentro desse território. Se o Brasil anexar um território hoje, ele precisaria de 4, esse território teria direito a 4 deputados, tá? Voltando para a intervenção federal. Ela vai dentro do lugar, a União pode apenas dentro do Estado-membro e território, mas a União, o Estado, ele pode intervir no município específico, tá?
É basicamente isso, o estado de exceção. Eu falei um pouco mais detalhado sobre todos os tópicos na outra aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Tá tudo certo. Daí provavelmente é um tópico na prova de vocês. Então, eu vou passar para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo no Brasil, ele é basicamente separado em duas casas. Ele é bicameral. Ele é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Mas basicamente, qual que é a diferença de um dos dois? A Câmara dos Deputados, ela vai representar toda toda a vontade do povo. Os representantes da Câmara do Deputado, eles vão funcionar como representantes do povo. Já dentro do Senado Federal, eles são definidos para estabelecer a vontade dos Estados-membros da da União. E aí são separados em deputados e senadores, tá? Atualmente são 513, tá? São 513 deputados e 81 senadores. Guarde esse número, um pouco mais para frente a gente vai falar deles, tá? E tem um termo utilizado dentro da, dentro da Constituição que é a chamada a legislatura, que é o período de 4 anos que fica vigente o mandato. Ele tem o nome legislatura, vocês precisam guardar, porque é necessário, tá? Mais para frente da matéria. E, e dentro dessa legislatura, para abrir, quando se tem novas eleições, são eleitos novos deputados, é feita uma sessão, tá? Para definir qual vai ser as diretrizes orçamentárias, tá? Dentro da legislatura. Então, tem alguns tópicos, tá? De sessão dentro do Poder Legislativo, que é a sessão preparatória, a sessão extraordinária, que como a sessão extraordinária, ela é feita dentro daqueles moldes que eu falei do estado de defesa para você, dos estados de exceção, tá? Quando não se está tendo sessão parlamentar, no outro dia que foi enviada a proposta do presidente ao Congresso Nacional, dentro de 24 horas é necessário ter uma sessão para definir se vai ser aceito ou não. Essa sessão é chamada de sessão extraordinária. Além da sessão extraordinária, tem a sessão preparatória, que basicamente ela estabelece os ritos daquela legislatura, quem que vai ser o diretor das mesas, como que vai ser estabelecidas as comissões, tá? Além da, da sessão unicameral. A sessão unicameral, ela nem está presente dentro da Constituição. Ela está presente dentro de um texto chamado Ações e Disposições da Constituição Transitória. Ela foi uma sessão que foi estabelecida após a promulgação da nossa Constituição, em 1988. Ela basicamente prevê que, após 5 anos que a nossa Constituição foi aprovada, seria necessário uma revisão para estabelecer se a Constituição está estabelecendo os objetivos e princípios que foram a ela designados, né? Eu creio que no último semestre, sem ser no Direito Constitucional 2, Direito Constitucional 1, foi dito para vocês que a Constituição ela tem alguns objetivos e tem alguns princípios, né? Os objetivos são coisas que estão pautadas na nossa Constituição que pretendemos almejar no futuro. E os princípios é algo que sempre tem que ter presente na nossa sociedade, não pode faltar, não é opcional, isso não está presente dentro da sociedade, tá? Eu falei um pouco agora sobre as sessões, tá? Que são a preparatória, a extraordinária e a unicameral.
também tem as mesas, tá? São as mesas diretoras, aí são estabelecidos os cargos, tá? Não vou entrar muito no mérito de quais são os cargos, quem são, que cada um faz, tá? Mas dentro dessas mesas diretoras tem a mesa do Senado e tem a mesa do Senado e tem a mesa da Câmara. Eu falei um pouco sobre legislatura e tem um exemplo que eu trouxe na última aula, que se caso tivesse alguma intervenção federal dentro de um estado, aqui é o deputado, se fosse instituído o poder executivo e legislativo, eles votariam daquele prazo. Esse prazo chama legislatura. Agora eu vou falar para vocês aqui, poder legislativo, sistema cameral, Câmara dos Deputados, Senado. Vou falar para vocês sobre a forma de eleição. O Senado, ele é da forma, da forma de eleição é, majoritária, tá? O deputado que teve mais votos vai ser o deputado que vai ser eleito. As eleições para senador, ela tem uma peculiaridade que cada estado tem 3 senadores, tá? Não é proporcional. Independente que São Paulo tenha 11 mil... ó, Independente que São Paulo, só a capital, tenha 11 milhões de habitantes, e o estado, não vou saber dizer para vocês, mas é o estado mais populoso da federação, e o Acre, que é o estado menos populoso, vai ter a mesma quantidade de senadores, tá? O Senado Federal não atribui por quantidade. Como eu disse para vocês, o Senado Federal ele é para atender o interesse do Estado, não uma representação efetiva do povo. Além disso, o Senado Federal ele tem uma particularidade que ele tem eleições de 3, mas quase a gente nunca vota em 3 deputados. Na última eleição, a gente votou só para um, e na próxima a gente vai votar para 2. Porque o mandato de um senador federal são de 8 anos. E assim vão intercalando a duração do mandato deles, tá? E é importante salientar que isso é visado para manter a continuação de projetos para o Estado. Um senador que tem uma estabilidade, ele consegue promover mais projetos dentro do seu Estado membro. Falei sobre a forma de eleição do Senado e agora eu vou falar sobre a forma de eleição complicada da Câmara dos Deputados. Então, sempre gera muita dúvida sobre qual que são as formas de eleição para deputado. Geralmente, em municípios, é possível acompanhar mais de perto como funciona o quociente eleitoral e partidário, né? Aqui na minha cidade, eu sou cruzeirense. Aconteceu um caso de um candidato X de 3 mil votos e não ter sido eleito, e o outro ter sido com 200 votos ter sido eleito. Por quê? Dentro do, da Câmara dos Deputados é utilizado o sistema proporcional, que é subdividido em quociente eleitoral, que é o número de votos que você precisa para ser para ter aquela vaga. É meio complexo, tá? Eu vou tentar simplificar para vocês. Por exemplo, numa cidade, a cada 300 votos tem uma cadeira para ele. Você vai preencher os 300 votos, você vai ser vereador. Essa é a primeira possibilidade. E tem a partidária, que se aquele partido tiver 900, 900 votos dentro daquela legenda, ele pode estabelecer 3 candidatos. Tem a reforma política, né? Que é um dos textos que estava para ser aprovado, que iria acabar com isso, mas por enquanto é o que nós temos dentro do Poder Legislativo, tá? É essa forma de eleição e é essa forma de estabelecer os candidatos. Vou falar para vocês sobre
CPI e imunidades. A CPI, ela é Comissão Parlamentar de Inquérito. O inquérito, como a gente viu no direito penal, ele é utilizado para investigar algo. Mas o que necessariamente a CPI investiga? Ela vai investigar um tema de relevância nacional, tá? A CPI ela pode ser recomendada pelo o Senado ou pela Câmara ou pelos dois, tá? Para ser aprovada a CPI, o requerimento de CPI, ele precisa ser estabelecido por 1/3 dos membros das casas respectivas. O, o Senado é 81 dividido por 3 dá 27. E a Câmara dos Deputados é 513, que dá o cômico número 171. É, 171 é um número utilizado para estabelecer a quantidade de números de requerimentos para estabelecer uma CPI. Então, é fácil de guardar, né, gente? Deputado 171, fácil. Eu tô frisando muito o termo legislatura para vocês se habituarem, porque é um termo muito utilizado dentro dessa matéria poder legislativo, tá? A CPI, ela pode ser prorrogada. E a CPI, ela precisa ser sobre um determinado tema. A última CPI e mais conhecida, eu acho que entre vocês, eu acho que pela população em geral, é a CPI da Covid. Estabeleceu um tema de relevância nacional e um tema determinado. Você não pode fazer uma CPI que não tenha um alvo ali, tá? Se você for fazer uma CPI sobre segurança pública, uma CPI da saúde, você precisa estabelecer o que essa CPI tá buscando ali dentro. A CPI da Covid, ela teve muito exemplo, gente. Se vocês procurarem depois algumas reportagens, eu acho que quase todos os exemplos que eu vou dar aqui de CPI vai ter dentro da CPI da Covid, tá? Então, só pode julgar fatos indeterminados, ela pode ser conjunta ou separada, e salvo algumas vedações, tá? A CPI ela tem poder de juiz, tá? Falei um pouco sobre a CPI, tem um caso de CPI conjunta, tá? Que pode ser estabelecida pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é raro, tá? E a CPI tem alguns poderes, tá? Os poderes da CPI é basicamente é, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefone. O que isso quer dizer? A CPI ela pode ver o quanto você gastou, tá? Os registros de movimentação dentro da sua conta bancária, e os registros telefônicos. Ela pode solicitar para a operadora um registro, para quem candidato X não, interrogado X votou, interrogado X ligou. E qual foi o tempo para quem ligou, quantas vezes ligou. A CPI ela tem poder de pedir isso, tá? Ela tem poder de requerer isso. Ela pode, ela pode intimar autoridades, tá? Como governador, na CPI da Covid tem o exemplo do governador de Manaus, que ele foi intimado a comparecer. E também a CPI, ela pode, se caso necessário, ela pode estabelecer uma medida coercitiva. A medida coercitiva é caso essa pessoa estiver se a negando a comparecer no dia da CPI, ela pode ser educadamente levada para depor. Além de poder arrolar testemunha, tá? A CPI também tem esse poder. Guarde bem esse tópico que eu falei para vocês, porque ele tem uma exceção, tá? Eu,
ela pode produzir provas, tá? Procurar saber as provas. Esse também tem uma vedação, tá? Ela pode determinar prisão em flagrante. Tá, nossa, mas prisão em flagrante, realmente, na CPI da Covid também tem esse exemplo, tá, gente? Tava acontecendo um falso testemunho, não tava acontecendo um falso testemunho, não posso afirmar. Mas um dos deputados chegou à conclusão que das testemunhas estava cometendo falso testemunho e falou, né, se que iria encaminhar ela, iria prender ela por falso testemunho. Mas essa prisão em flagrante, ela é um direito que todo cidadão tem, né? Todos nós podemos dar voz de prisão em flagrante. Então não é um poder tão especial da CPI, tá? Atribuída a ela. É é uma prerrogativa, mas assim, todo mundo pode estabelecer uma prisão em flagrante, como é dita em, em direito penal, e alguns cargos têm a obrigação de estabelecer. E além de estabelecer também medidas cautelares, tá? Vou falar um pouco sobre quais são as vedações dos exemplos que eu disse para vocês. Basicamente, direito constitucional, você vai falando alguma coisa e vai abrindo. É uma excelente aula para ter mapas mentais, porque ela vai abrindo trechinhos pequenininhos dentro da matéria que, que vão encaminhando para outro lugar. Basicamente, todas as todos os pontos que eu trouxe para você sobre poderes da CPI vai ter uma vedação dentro da CPI, tá? Dentro da quebra de sigilo bancário, telefone, fiscal, fica vedado a interceptação telefônica. A CPI não tem o poder de estabelecer uma quebra de interceptação telefônica. Então, se eu liguei para uma pessoa X, e dentro dessa ligação eu confessei algum crime ali dentro, a CPI não pode pedir dentro daquele período, tá? A CPI ela pode estabelecer a intimação de todas as autoridades, exceto do chefe do executivo, tá? No caso atual, o chefe do nosso executivo é o presidente da República. Ela não pode convocá-lo para a CPI, tá? É, Ela não pode estabelecer prisões, tá? Pode determinar prisão. Ali deu na cabeça do presidente da CPI. Eu acho que você é culpado. Não, não é assim que funciona. Aí, depois que eu terminar de passar as redações, eu vou passar para vocês qual que é o processo, o que acontece depois da CPI. Eu lembro ano passado, quando eu estudei CPI, eu fiquei meio. Tá, mas pode fazer tanta coisa, mas tem tanto poder, tem tanta coisa, acontece tanta coisa, toda vez que tem uma CPI é tanta notícia, mas eu acho, uma opinião particular, que não tem muita efetividade, sabe? Além disso, ela não pode ocorrer dentro de nenhuma pessoa dentro da CPI a indisponibilidade de bens, tá? Basicamente, a indisponibilidade de bens é quando você pega determinado bem e bloqueia, tá? Você bloqueia carro, casa, e essa parte aí, tá? A CPI não tem poder de fazer nada disso. Além disso, a CPI também tem. Ela não pode realizar a busca pessoal, tá? E domiciliar. Ela não tem esse poder também. Ela pode, é, ela pode ter uma medida cautelar desde que é, não aconteça dentro do município especificado, tá? Sobre a CPI, é basicamente isso, tá? E depois que termina a CPI, é determinado ao Ministério Público as conclusões finais e o Ministério Público vai definir se ele vai promover a responsabilidade dos investigados.
Então, depois de todas as pessoas ouvidas, o MP vai receber e vai definir o que vai ser feito a partir daí. Então, ele é complicado. Falar um pouco sobre imunidades com vocês, tá? A imunidade parlamentar, ela basicamente é sobre. Ela foi feita para proteger o- os deputados, os senadores, de possíveis represálias políticas. Lá em 1988, é quando foi feita a Constituição, o Brasil estava num período muito próximo, né, de ditadura, aonde foi estabelecido é, as pessoas não podiam estabelecer algumas opiniões contrárias ao governo, com medo de represália. Para a máquina, para a máquina do Estado não se tornar de novo, o Estado não se tornar uma máquina contra a democracia, foi estabelecido isso. Só que, olhando friamente hoje em dia, a imunidade, tanto formal, tanto material, ela acaba se tornando mais um benefício para infratores, né? Não atende basicamente, não atende basicamente o objetivo para que ela foi criada, né? Tem um caso, vou tentar trazer alguns casos para vocês, tá? No ano, no mandato 2018, 22, 18, 22, dentro dessa legislatura, era aproximadamente de 513 deputados, tinham 100 deputados que ou estavam com um processo em foro privilegiado ou algum processo dentro de uma imunidade formal material. Eles não seriam julgados dentro do tempo hábil, sabe? Então, foram processos que foram postergados pelo simples fato de eles serem imunes e terem foro privilegiado. Não entrando em mérito político, o caso mais emblemático atual é do deputado Daniel Silveira, que ele atribuiu algumas ofensas ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado dentro daquele dentro da dentro do foro que ele tinha e dentro da imunidade dele. Muito foi debatido na época que ele estava dentro das prerrogativas da sua função, que é a imunidade material. E dentro da imunidade material, a gente estabelece que o, depu o deputado, senador, vereador, ele não, ele não pode ser, ele não pode ser indiciado por votos, ele não pode ser indiciado por palavras proferidas dentro do exercício da sua função. Então, basicamente, no Brasil, o exemplo muito clássico sobre imunidade material é o exemplo do aborto. Ou também pode ser utilizado o exemplo da liberação da maconha. Atualmente, você estimular uma mulher a abortar é, é considerado crime, está previsto no Código Penal. Mas um deputado, dentro da sua função para debater um projeto de lei sobre a legalização do aborto e discriminação da maconha, por exemplo, ele teria total direito e total respaldo jurídico para não ser indiciado por isso, tá? Além disso, a imunidade, a imu- imunidade material, ela é, ela é predefinida, tá? Sobre isso, sobre falar, e vereador tem imunidade material também, tá? Pode estabelecer suas opiniões sobre qualquer qualquer requisito.
dentro da sua função. Além disso, tá? A imunidade tem imunidade formal, tá? Que vereador não participa, tá? Tanto da imunidade formal. É, quais são os casos que estabelecem a imunidade formal? A imunidade formal ela é definida por crime flagrante sob pena inafiançável. São basicamente crimes hediondos, tá? Tem algumas outras previsões, tá? E eu vou pedir para vocês entrarem depois e acompanhar quais são essas, é, quais são o rol, tá? Para você cumprir a pena, você também a decisão precisa estar transitada em julgada, tá? É a segunda forma, tá? De segunda forma de imunidade formal. A terceira é que para você estabelecer a pena, agora tem um exemplo vivo de que está acontecendo sobre imunidade parlamentar, sobre o caso da Marielle, um dos irmãos Brazão. Ele é deputado federal e ele está aguardando a sessão de Câmara para definir se a prisão dele vai ser mantida ou se a prisão dele vai ser, vai ser mantida ou vai ser suprimida, tá? Aí quem decide isso é a Câmara por maioria absoluta, tá? Para manter a prisão dele, é necessário que a Câmara estabeleça a prisão por votação de maioria absoluta. Quando vale a imunidade? Qual que é o período da imunidade formal? A imunidade formal, ela é pré-estabelecida do momento da diplomação. Se você cometer um crime do dia, por exemplo, você foi eleito dia 25 de outubro e cometeu um crime dia 28 de novembro. O fato de você ser um deputado eleito não vai fazer que você seja absolvido seja absolvido não, tenha imunidade, tá? Formal. Você tem que vai ter todas as prerrogativas de foro também, tá? E ela passa a valer do dia da diplomação, tá? Importante guardar isso. A imunidade, as imunidades, elas são válidas no momento da diplomação, tá? Guardar isso, porque isso é bem importante. Além de o foro na STF, tá? Qualquer ação julgada dentro dentro desse período é estabelecida dentro do STF. Então, quem julga os deputados e senadores é o STF, tá? Eles já vão direto para essa instância, onde são julgados os, os deputados, tá? Eu vou abrir a Constituição para vocês para falar um pouco sobre a cassação e extinção de mandato, tá? Tem trazer os requisitos, eu vou ler junto com vocês, fica mais fácil e mais claro. Elas estão presentes no artigo 55, tá?
Basicamente, para você ter a sua cassação, vai ser isso daqui, tá? Infringir qualquer uma das proibições estabelecidas no artigo anterior, tá? Que é no momento que se expede seu diploma, você não pode firmar ou manter contato com pessoa jurídica, tá? Serviço público. Aceitar cargo ou função remunerado. Aí, no momento da sua posse, você não pode ser proprietário de empresa ou estabelecer cargo de chefia numa empresa de direito público e estabelecer função remunerada, além de ocupar cargo ou função que sejam demissíveis, tá? Patrocinar causa que seja interessada a qualquer uma das entidades que se refere ao inciso 1A. Aqui são casos de extinção de mandato, tá? Que é deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias a que pertencer, salvo licença ou missão por estar autorizado. Então, tem alguns momentos que a nossa Constituição, eu acho que eles fazem de propósito para a gente não entender o que está escrito. Enfim, o deputado ele precisa comparecer a terça parte das sessões ordinárias da casa. Tá? Ele precisa frequentar um número mínimo de sessões, tá? Então, não, tem que responder lá a chamadinha. Senhor deputado, presente. Se ele tiver menos que o número ali, tiver menos de 75% ali dentro do Congresso, ele perde, ele tem o mandato dele extinto. Eu acho que eu passei bastante, nossa, estou falando bastante tempo hoje, comparado à aula passada. Eu falei bastante sobre CPI, imunidade parlamentar, mas eu vou trazer de novo para vocês alguns tópicos de poder legislativo, tá? Que é basicamente para encerrar, tá? É, o poder legislativo estadual, só para vocês terem em mente, ele é estabelecido as regras no artigo 27, aqui, tá? Dentro poder, do poder legislativo estadual, tá? É estabelecido o sistema unicameral, tá? Que é a conhecida Assembleia Legislativa, aqui no estado de São Paulo, considerada chamada Alesp, no estado do Rio de Janeiro, chamada de Alerj. Cada estado tem sua denominação. Só tem deputado, tá? Senador é exclusivo para a União, a Federação, tá? Porque justamente eles defendem o interesse do Estado quanto do Estado, tá? O número de deputados. Então, o número de deputados ele é complicadinho de estabelecer, tá? Então, dois exemplos. Esse daqui é o maior exemplo que o legislador, na hora de escrever isso daqui, escreveu uma coisa que só ele entendeu, tá? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado. Ou seja, se o Estado tem 8 representantes na Assembleia, na Câmara dos Deputados, ele vai ser atribuído 24, tá? Até aí, tudo bem. Mas como eu disse para vocês, a Câmara dos Deputados é uma representação do povo. E dentro dessa representação do povo é utilizado um sistema pelo censo também, tá? Um pouco mais complicado, que é o quociente populacional. Então, tem alguns casos que vai ultrapassar o limite de 36, tá? Vamos supor, na conta tem mais de 12, tá? 12, mais de 12 não, 13, por exemplo, que vai dar 39, que é o número que tá aqui, ó, 36. Passados esses 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Esse acima de 12 vai ser
Deu 12, vai adicionar 1. Deu 24, adicionar 2, certo? Eu falei sobre... Agora eu vou falar um pouco sobre o salário, tá? O salário dos deputados estaduais são estabelecidos por 75% dos deputados federais, tá? Ele só pode tem um teto, tá? Estabelecido que são os deputados federais. Basicamente, no Distrito Federal é a mesma coisa. E no âmbito municipal, os vereadores são, sobre o salário, eles recebem um valor fixado pela arrecadação do município, tá? Ah, além disso, tem todos os requisitos, tá? E não é muita coisa. Aí eu só vou perguntar para vocês que estão assistindo a prova de vocês essa semana. Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram resolver na monitoria? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu deixei passar? Tudo certo? Então, tudo certinho, Jéssica, Marcela? Vocês estão me acompanhando aí? Tudo certinho. A gente Certinho. só queria a gente só queria seus slides. Só os slides. Eu É. prometi, não sei se era vocês que estavam na última aula, eu prometi o caderno, né? Eu já passo o caderno para Isso, vocês. É melhor de isso, acompanhar, tá? Aí tem tudo mais explicadinho, aí tem o artigo de lei, nos slides eu acabei não colocando, porque eu abri a Constituição junto com vocês, isso. certo? Estão ansiosos para a prova? Ah, vontade de sair correndo, né? Tá tudo certo, gente, vai dar tudo certo. A prova do Antônio costuma ser bem tranquila, basicamente, que ele dá na sala, tá? Pode revisar, que eu me lembro do ano passado, tá? Falar baixinho aqui. Foi basicamente, tinha uma questão sobre controle, tá? Ele gosta, ele gostou de perguntar sobre controle, sobre os controles dentro dos estados de exceção, tá? Que é o controle político, sucessivo e o concomitante, tá? Dá uma revisada boa nisso, porque o nome é parecido, mas não é a mesma coisa. Só prestar atenção na palavra que vocês vão acertar a questão, tá bom? Tudo certo, gente. Muito obrigado pela companhia, tá bom? E boa sorte na prova. Qualquer coisa, eu estou no grupo da monitoria. Eu vou encaminhar algumas questões essa semana também para vocês. E qualquer coisa eu estou aqui. Se for necessário, nem se for 20 minutos na quarta-feira, talvez eu entre aqui para conversar com vocês sobre a prova. Tudo bem? Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, André, pela sua disponibilidade. Você explicou super bem. Ficou bem fácil de entender. E só gratidão mesmo pelo seu tempo aí com a Obriga- gente. Obrigado, gente.